Show, show. Gente, vamos lá. Iniciamos então aí, né, mais um encontro. Queria, antes de tudo, iniciar parabenizando vocês que estão aqui por terem de fato organizado, né, esse momento, organizado aí a agenda de vocês para estarem aqui nesse encontro. É com imensa satisfação, né, que a gente está aqui em mais esse movimento, em mais esse bate-papo, para poder falar sobre esse tema super relevante nos dias de hoje, então, que é a saúde mental. Sejam muito bem-vindos, né? Então, eu sou a Priscila, né, para quem não me conhece, atuo aí na área de gestão de talentos, e hoje nossa missão aqui é conseguir trazer ainda mais informações para vocês, né, sobre o tema, que é um assunto que merece com certeza aí a nossa atenção, o nosso cuidado, né? E hoje nós temos duas participantes super especiais aqui com a gente, a doutora Raquel, né, que atua conosco na coordenação do curso de Psiquiatria e Saúde Mental da Embrabed, né? E a Carolina Carol, né, nossa coordenadora de Psicologia da Digital Medicina. Ambas são nossas parceiras aqui enquanto grupo, né, e vão poder contribuir bastante aí com o conhecimento, né, delas e toda a parte prática de atuação que acompanham aí com bastante frequência esses temas, tá? Doutora Raquel, convido você a se apresentar, depois passo a palavra para a Carol também. Boa tarde a todos me ouvindo? Até tentei, estava aqui nos bastidores tentando copiar esse fundo aí, mas não rolou, tá? Então, é, não consegui estar no prédio da Educar Mais, que eu sei que todo mundo tá ali, né? Enfim, Certo. brincadeira, gente. Eu sou a doutora Raquel, eu sou psiquiatra desde já fazem mais ou menos uns 2 anos que eu entrei no grupo da Ibramed como coordenadora da pós-graduação de Psiquiatria e Saúde Mental. Acredito que muitos de vocês me conhecem, vendem nosso curso, ajudam nos BOs, respondem aluno, encaminham dúvidas, então é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e a gente falar, né, desse assunto tão importante. Também estou integrando a parte de coordenação da Clínica de Psiquiatria da Digital Medicina, que com certeza também será um sucesso. E muito feliz de estar no Grupo Educar Mais e contribuindo, né? Eu acho que essa atitude de disponibilizar um horário dentro do nosso trabalho, ninguém precisa sair para, né? Eu vejo com muito bons olhos uma empresa que olha para a saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E a gente tem que agradecer, porque até vou fazer um podcast semana que vem sobre burnout, porque as empresas estão realmente sugando demais e nunca dando nada a oferecer. E além da empresa, eu acho que tem o comprometimento pessoal de vocês. Agradeço imensamente quem se disponibilizou a estar aqui para falar de um tema tão importante que é a saúde mental, né? Eu sempre digo, é uma frase minha, que se a saúde mental não vai bem, nada vai bem. E agora vamos estar juntos aqui por pelo menos uma horinha. Eu quero fazer com que isso seja, né? Não trouxe slide, não é aula. Eu quero que seja um bate-papo bem gostoso entre nós, vocês interagindo ali no chat, fazendo perguntas. E vamos que vamos. Legal, obrigada, doutora Raquel. Passo a bola para a Carol agora, para que ela possa se apresentar também, falar um pouquinho aí, né, da trajetória dela ali e também, né, apresentar em relação ao grupo, né, o papel dela aqui com a gente. Bom, boa tarde a todos. Estou muito feliz pelo convite, agradeço imensamente a Priscila por ter feito esse convite e a doutora Raquel também por estar aqui, dividindo esse espaço comigo, também a todos vocês que estão assistindo e que pegaram esse tempinho, né, para saber um pouco mais sobre saúde mental. E muito importante, né, a Priscila ter tido essa atitude, porque eu acho que o tema vem bem a calhar, né, que a gente informar as pessoas. E, enfim, eu sou psicóloga clínica
tenho especialização em psicologia hospitalar, também tenho especialização em psicoterapia dinâmica breve pelo Instituto de Psiquiatria da USP e terminei recentemente uma formação em Gestalt terapia, que foi uma formação assim que me trouxe muitas ferramentas, especialmente para lidar com o presente, né, com o momento presente. Então, é isso, vamos começar esse bate-papo. Como a doutora Raquel falou, acho que esse encontro, eu acredito que tem que ser bem flexível para que, né, as pessoas se sintam à vontade para trazer questões e, enfim, para tirar dúvidas e para se abrir, se for necessário. Inclusive, Priscila, acho que eu não vou conseguir acessar o chat, né, porque como eu estou com o celular, então se você tiver alguma pergunta, aí você me passa, tá bom? Por favor. Acho que você tá no mute. Voltei. Mal do mute. Pode deixar, Carol. A ideia é que eu faça essa troca com vocês e fica bem à vontade aqui com as perguntas, tá? Bom, gente, a ideia, como a doutora Raquel falou, é um bate-papo, a gente não trouxe slide, não fez PPT, a ideia realmente é perguntas e respostas, esclarecimentos, para que vocês saiam daqui realmente mais informados. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente fala de saúde mental, questões mais delicadas, que é o caso aqui do que a gente vai trazer hoje, de repente a gente pessoalmente não está passando, mas pode ter alguém na família, pode ter algum amigo conhecido, e quando vocês se disponibilizam para saber mais o tema, vocês estão se capacitando para poder saber como lidar melhor, né? Saber ajudar essa pessoa que precisa muito, né, desse apoio, dessa escuta, a ter um melhor direcionamento, digamos assim, né? Então é bem importante que vocês possam tirar as dúvidas, de repente não querem trazer no chat, tranquilo, podem nos procurar depois, podem escrever aqui, a ideia é ser, no final, a gente ser uma troca e podem também participando ali pelo chat, tá? Bom, primeiro eu queria ouvir a doutora Raquel, para ela, qual que é a importância, né, da gente cada vez mais, então, falar sobre saúde mental, doutora Raquel? Gente, eu vejo que a saúde mental, e eu gosto de falar saúde mental. Antigamente existia a dicotomia, né, psiquiatria e psicologia. O psiquiatra só dá remédio e o psicólogo só escuta, né? Uma coisa muito rasa, tá? Além disso, a gente vê que a saúde mental vai além do psiquiatra e do psicólogo, né? Vai das nossas redes de apoio, do familiar, do que a gente tem dentro de casa, do nosso trabalho. A saúde mental vai além de especialidades médicas, vai de uma boa convivência, de lazer, enfim, né? A gente está em busca da felicidade e conquistar objetivos. Então, eu gosto muito da palavra saúde mental. Mas ela foi ligada antigamente, há muito tempo, à psiquiatria, a doenças psiquiátricas, né? Aos loucos, aos manicômios. Tanto que a gente teve muito poucos anos atrás, a reforma psiquiátrica que acabou com aqueles hospitais, os manicômios, onde realmente tinha que acabar com aquilo. Era desumano, não era tratamento, né? E a partir de então, um movimento veio se criando, que se chama reforma psiquiátrica, de trazer a ciência, né, para a saúde mental. Então, os estudos são muito recentes, né? A gente vê um primeiro medicamento efetivo em 1954. Se a gente pensar num nível histórico, isso foi ontem. Então, deu muita margem à criação de tabus, de estigma, de você ser contra falar sobre psiquiatria, sobre doenças mentais, sobre comportamento, é loucura. Eu ainda escuto, eu demorei vir no psiquiatra porque a minha mãe falava que é coisa de louco.
né? E a gente escuta isso muito frequentemente. Não, eu não preciso, né? A Carol também sabe, né? Quando você vai me encaminhar para psiquiatra, mas por que você está achando que eu sou louco? Então, o estigma, né? Enraizado e de uma forma muito antiga, e a ciência está tentando, né, mostrar. A gente tem estudos cada vez mais contundentes. Eu falo para os meus pacientes: você quer que eu faça um exame que mostre que seu cérebro tem depressão? Eu faço, eu consigo, mas ainda é muito custoso, ainda é muito caro, e mesmo assim o diagnóstico é clínico, né? Então, eu acho muito importante essa nossa conversa para a gente abrir a cabeça mesmo, né? Para a gente tratar a saúde mental como algo sério. Se você tem pressão alta, se você tem arritmia, você vai no cardiologista. Se você tem um cálculo renal, você vai no urologista. Se você é mulher, você vai fazer o preventivo, você vai fazer a tua mamografia todo ano, né? Por que que a gente não pode cuidar do nosso cérebro? Tem que, né? O cérebro a gente vê ali, né? Uma parte da neurologia, mas é uma parte comportamental. Aliás, uma grande parte do nosso cérebro é comportamento. Então, é um cuidado com um órgão vital e mais importante que a gente tem, que inclusive comanda todos os outros. A gente vê isso nitidamente numa crise de ansiedade, né? Que o paciente tem ali palpitação, tremor e passa mal por conta de um gatilho psíquico que manda no resto do corpo. Então, essa nossa conversa de hoje é desmistificar a saúde mental, desmistificar as doenças. Todo mundo é passível, existe características genéticas, inclusive. Então, a gente tem que estar de olho na nossa saúde mental e não ir levando e levando. Não, isso é coisa da minha cabeça. Sim, é coisa da sua cabeça, seu cérebro está na sua cabeça. Então, tem que ter cuidado, tá? Existem desregulações químicas, existem desregulações entre a comunicação dos neurônios. Senão o remédio não ia fazer efeito, né? Se fosse falta de vontade da pessoa. Como ainda a gente escuta que falta um terreno para carpir, ou então uma pilha de louça para lavar. Não, existem alterações reais no cérebro e a gente tem que tratar isso como ciência. Mas daí vem um ramo muito também do comportamental, como eu falei, né? Das nossas redes, do biopsicossocial espiritual. A Organização Mundial de Saúde define saúde como isso, né? Não é só saúde, não é só a ausência de doença, é um bem-estar do biológico do nosso corpo, inclusive do cérebro, psicológico, a Carol vai falar melhor disso, né? Como funciona a nossa psique, social, as nossas redes, os nossos trabalhos, os amigos, ninguém vive em ilha. E muito recentemente a Organização Mundial de Saúde incluiu o espiritual, que não inclui, não diz religião, mas de você ter uma fé, e isso fortifica a sua saúde mental. Muito bem-vindos e, de novo, parabéns por vocês estarem aqui para ajudar a desmistificar, e isso vai sendo uma onda de formiguinha para formiguinha, a gente vai quebrando esses tabus e estigmas. Com certeza, com certeza. Obrigada, doutora Raquel. Carol, um pouquinho contigo agora, né, na tua percepção, de que é tão importante a gente falar também cada vez mais de um tema que é mais delicado, que é a questão do suicídio, né? Então, já no mês de setembro é um mês que há essa campanha que faz alusão à conscientização, à valorização da vida. A gente dá um pouco mais de ênfase nesse mês, né? Mas, sem dúvida, é um tema para falar, para discutir durante todo o tempo, né? Mas é um mês específico, então queríamos entender um pouco de ti aí essa importância de falar, né, abertamente sobre isso também. Tá certo. Só fazendo um gancho, né, com relação ao que a doutora Raquel falou, desse estigma que existe ainda com relação à psiquiatria, e que eu percebo até alguns pacientes que ainda relutam muito para tomar a medicação, né?
e que isso traz um prejuízo no nível cerebral mesmo, né, de áreas que ficam inflamadas e que podem trazer até no futuro doenças degenerativas, como Alzheimer, né? Se a doutora Raquel quiser falar alguma coisa, mas é isso, né? Tem essa parte de medicamento também, que é extremamente importante, né? Onde o paciente, ele não deixaria de tomar um remédio para pressão alta, ou para diabetes, ou para algum problema no coração, mas ele deixa de tomar o remédio psiquiátrico, mesmo já tendo passado e tendo um diagnóstico, por conta desse estigma, né? Continuando, né, falar desse estigma das doenças, né, mentais, dos transtornos mentais, a gente tem ainda um estigma muito maior que tem a ver com o suicídio, né? Vide que né, recentemente, eu falo recentemente, 2014, né, que foi lançada essa campanha do Setembro Amarelo para que as pessoas, né, a sociedade conseguisse ter um espaço, né, para olhar para esse tema que é tão fundamental, né? Então, veja, né, 2014 faz pouco tempo, né? E só agora a gente está falando, e ainda assim, Setembro Amarelo, você vê as chamadas, você vê na mídia, rede social, mas assim, até que ponto, né, isso está chegando também nas pessoas? Por isso que eu acho muito bacana esse encontro hoje, né? Porque infelizmente eu não consigo ver a carinha de cada pessoa que está aqui assistindo, mas eu peço assim que para vocês se sensibilizem com esse tema, né, para que vocês fiquem atentos às pessoas que estão no seu entorno, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas dão pistas de que elas estão num sofrimento psíquico muito grande, né? Então, assim, se a gente estiver instrumentalizado, né, com ferramentas e com um olhar mais acurado para poder olhar para essas pessoas com um certo nível de compreensão e de conhecimento, a gente vai conseguir ajudar nessa temática do suicídio, né? Então, assim, é extremamente importante falar sobre o suicídio, a gente tem que falar, a gente não pode se omitir, né? As comunidades têm que se mobilizar para falar, e nós, enquanto sociedade, né, ficar muito atento, porque é um problema, assim, muito grave, sabe? Que tem levado muitas pessoas, né, à morte, e, enfim, que tem prevenção, né? Tem prevenção. Então, acho que o primeiro passo é a gente começar a falar, a olhar para isso com certo carinho e cuidado. Joia, joia, super importante. Doutora Raquel, na tua percepção, né, nos teus estudos também, de onde que nasceu, né, esse estigma tão forte em relação às pessoas que têm aí um transtorno psiquiátrico, né? Essa palavra, né, esse conceito, ele nasceu a partir do quê? A partir do desconhecimento, a ignorância, né? Não chamando, não xingando, né? A gente acha, te chamando de ignorante. Ignorante é não saber alguma coisa. Eu sou uma ignorante em pilotar avião, né? A mente é um ramo muito recente, né? Como eu disse, a parte psiquiátrica em relação a estudos e ciência. E como quando você não entende alguma coisa, você é ignorante naquilo, você tende a rechaçar ou deixar de escanteio porque atrapalha. E algumas doenças psiquiátricas muito graves, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar muito grave, em casos de fases ativas dessas doenças, em caso do próprio suicídio, isso sempre foi visto como possessão por espíritos, enfim, né? Muitos doentes mentais foram queimados como possuídos, bruxos, bruxas e tudo mais, né? Na época da Idade Média, da Inquisição. Então, daí foi se colocando eles num lugar afastado, porque incomodava a família, incomodava a sociedade, e foram se criando os manicômios, né? Assim como quando tinha os leprosos, também não tinha cura,
Então, eram colocados de lado e, e realmente não existia tratamento, sabe, gente? Era, era algo muito triste quando a gente vê isso no ramo histórico. Vem daí, né? A gente vê que foi a ignorância das pessoas em relação ao tema que trouxe tanto tabu. E quando a gente fala de suicídio, o tabu ainda é maior ainda, porque as pessoas falam, ó, isso é um excesso de coragem, excesso de covardia, onde já se viu, é, tem tudo, para que vai fazer isso? Não, é uma doença. E eu digo para vocês que é uma doença tão doença que há muito pouco tempo a gente tem disponível um remédio que tira a ideação suicida em horas. Meu Deus, se fosse frescura, se fosse algo, né, enfim, coragem, covardia, coisas assim, como é que um remédio ia agir tão rápido? Né? Nossa, que força de vontade, né? Vai mudar tão rapidamente, em questão de 2 horas, mudar a tua força de vontade. Então, existe tratamento. Então, a ciência tem se mostrado cada vez mais avançando, e nós, como detentores do conhecimento da área. Quem está aqui, está estudando, é porque quer entender mais sobre saúde mental. Nós somos, sem dúvida nenhuma, um ramo que vai espalhar conhecimento, que vai ir tirando os tabus sobre suicídio, sobre doenças mentais, trazendo uma sociedade melhor. É muito triste porque as doenças mentais ocupam hoje o primeiro lugar entre as doenças mais prevalentes. Gente, num pronto-socorro é mais fácil eu atender um problema psiquiátrico, uma crise de ansiedade, uma ideação suicida, ou então um paciente que vai até para renovar a receita porque já faz tratamento. É muito mais fácil do que eu atender é, é, um adulto com febre. Eu juro para vocês. É um caso cirúrgico, por exemplo. Então, a prevalência, né, o número de casos é muito alto e chegou a hora da gente perceber e estudar isso com seriedade. Entendo. Legal. Carol, falando especificamente aí nessa diminuição, né, dessa percepção e dessa ideia que as pessoas têm, né, sobre a saúde mental, como que a gente consegue diminuir um pouco esse estigma, né, seja junto à sociedade, né, ou aí a família também, né, e também do próprio paciente, né, que às vezes não sabe exatamente a condição que ele está, acha que é uma coisa, não tem o entendimento, né, e isso acaba, sem dúvida, aí prejudicando ainda mais. Como que estratégias que podem ser usadas aí para essa diminuição? Bom, muitas vezes, né, o paciente ele se sente marginalizado, né, ele se sente excluído, por isso que na maior parte das vezes ele fica muito perdido, né, ele se sente sozinho. E o paciente que pensa, né, em suicídio, ele é um paciente que ele está muito ambivalente, né? Ele não quer acabar com a própria vida, ele quer tirar uma dor imensa, né, um sofrimento psíquico imenso, uma desesperança. Então ele só quer tirar essa dor, né? Mas é o que eu falei anteriormente, né? Como a sociedade ainda está engatinhando nesse sentido, né, de trazer o suicídio como uma temática importante e de saúde pública, fica difícil a gente acessar esse paciente. Então, nós precisaríamos tomar uma consciência maior, quebrar esse estigma para ajudar essas pessoas, né? Porque tem o paciente que comete suicídio, tem a pessoa que tem ideação suicida, que é diferente, tem a pessoa que tenta o suicídio, que também é diferente, né? Então, para quebrar o estigma, a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar. Assim como nós somos né, de uma cultura, especialmente aqui no Brasil,
é que a gente passa pelas pessoas na rua e a gente não faz nada, não se mobiliza. A gente passa lá, vê a pessoa dormindo na rua, para a gente é algo comum, né? Essas pessoas meio que ficam no mesmo balaio, né? Daquilo que é feio, daquilo que não é bacana, daquilo que não é normal. E assim fica, né? O paciente psiquiátrico, a pessoa dependente, drogadita, a pessoa morador de rua. Então, isso para a gente já virou algo comum, né? A gente meio que, não liga, é normal. Não, olha lá a pessoa na rua, olha a pessoa dependente química, né? Que é suicídio, essa questão da loucura, né? Como a doutora Raquel trouxe. Então, assim, eu acho que a única forma da gente quebrar esse estigma é justamente a gente olhar, né, para essa temática com carinho, se preocupando enquanto, né, sociedade, enquanto comunidade, para tentar nos mobilizar para a gente ajudar essas pessoas, né, para que quebre esse estigma, para que não fique, né, como uma coisa à parte, né, e sim como, enfim, tantas outras condições que a gente tem que às vezes a gente dá mais importância, né? Entendo. Doutora Raquel, que impactos, né, que essa diminuição de alguma forma traria para as pessoas, né? Não sei se a doutora teria alguns dados, né, epidemiológicos, mas qual que é o impacto que a gente tem hoje conseguindo trabalhar essa diminuição, essa conscientização aí, né, na sociedade? Primeiro, o impacto pessoal, né? Vamos falar do micro e depois a gente vai para o macro. O sofrimento, o transtorno mental traz sofrimento. E traz um sofrimento que não é só do indivíduo, é dele e de quem está em torno. Quando você tem, sei lá, pensar uma doença aqui, uma apendicite, a tua família sofre ali de angústia, tudo, fica preocupado, mas opera, acaba, vai para casa, tá tudo bem. Tá? O transtorno mental não. Ele é um adoecimento do indivíduo e das pessoas que estão em torno dele, porque é uma doença crônica, é uma doença arrastada. Ninguém acorda num belo dia triste, desesperado e hoje eu vou cometer suicídio. Começa com uma tristeza leve, a ansiedade também começa ali com uma taquicardia, uma preocupação exagerada, né? E vamos colocar esse paralelo, né? A diabetes. Ninguém nasce com acorda do dia para a noite, a não ser quem tem a diabetes tipo 1, que é realmente de nascença, né? Já precisando de insulina. Não, vai tentar regular a dieta, atividade física, emagrecer, vai tomar remédio, se precisar agravar. Então, os transtornos mentais são muito crônicos e trazem, portanto, um sofrimento prolongado, arrastado. E as pessoas tendem a buscar ajuda quando não aguenta mais. Então, daí o tamanho do monstro já é muito grande. Seria muito mais fácil para a gente tratar de uma forma multidisciplinar, né, psicologia e psiquiatria aliadas, quando o paciente já está na doença, mas ainda no seu início, sabe? Sem ainda tantos agravamentos, tanto dele quanto do entorno dele. Um exemplo disso que eu estou falando, de que adoece o indivíduo e adoece quem está em torno disso, é o próprio suicídio. Para cada um suicídio, 60 pessoas em volta dele são atingidas, aumentando em quase 50% as chances desses indivíduos em torno cometerem suicídio. Claro que de dentro para fora, né? Então, comete suicídio alguém, é a família, depois os amigos, depois parentes mais longe, depois quem trabalhava junto. Então, pelo menos 60 pessoas são atingidas, aumentando a chance delas cometerem suicídio. Daí a gente vai passando
para uma forma macro, né? Quem tem depressão, em geral, o suicídio é causado por uma questão de uma depressão grave. Quem tem depressão vai começar a se isolar, a faltar do trabalho, a descuidar da saúde clínica. Você imagina um diabético que tem depressão? Se ele não quer nem tomar banho, quem dirá que ele vai fazer uma dieta, uma atividade física? Não faz. A gente vê um aumento de mortalidade dos pacientes psiquiátricos sem tratamento adequado. Por quê? Porque ele começa a descuidar também do seu corpo. Não é só o suicídio que mata, é também deixa nem toma banho, eu não tenho vontade de comer, acaba ficando desnutrido, né? Aqui a gente falando de depressão, mas inúmeras doenças causam isso. É, então, existe um agravamento da saúde clínica, o paciente começa a não ir estudar, se for, né, um caso de alguém que estuda, ou ir trabalhar, né, o absenteísmo no trabalho, isso traz um impacto de milhões e milhões, tá? Ainda mais sendo a primeira doença, o próprio INSS já vê isso, então o INSS afasta o funcionário, a empresa, né, tem que pagar, o INSS tem que pagar o paciente, claro, ele precisa disso, mas é um impacto financeiro macro grande. E tem um outro fator que eu chamo de presenteísmo. Você vai, mas você vai com o corpo só. Sabe? Quando atualmente está longe, você vai chorar no banheiro. O, o colaborador, o funcionário da empresa, às vezes o próprio dono. Gente, não está só com o corpo presente. Isso também não entrega o que tem que entregar, não tá legal. Então a gente vê impactos desde lá de dentro do nosso coração, chegando na família, na sociedade, no trabalho, né? Até se a gente começar a olhar bem gigante mesmo na economia do país, sabe? Vão milhões e milhões dispensados nisso e um risco de vida. O risco de vida advindo diretamente do suicídio, o Brasil é o 8º país que mais comete suicídio no mundo. Então, um risco de vida vindo daí e um risco de vida pelo descuido pessoal. Então, os impactos a gente vê em tudo, sabe? Não, a gente não pode olhar, é só o indivíduo. Não, é tudo mesmo. Uhum. Voltei. Joia, doutora Raquel, bacana. Carol, né, pegando esse gancho, doutora Raquel, existe ainda, né, muitos tabus quando a gente fala sobre o tema, né, a palavra, ela em si, ela já assusta um pouco. Falar do tema, né, com quem está pensando, com quem já deu indícios, ajuda ou piora? Bom, esse é um grande mito, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou só trazer uma informação, né, com relação ao tabu, de um livro, né, de um episódio de um livro que ele foi escrito em 1774 pelo filósofo Goethe, que ele escreveu um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, né? E a história desse livro, ele tratava era um romance, né? E tratava da história de um jovem que, que ele se apaixona por uma mulher e essa mulher é comprometida e ele, após muito investimento, ele percebe que não vai ficar com ela e ele acaba cometendo suicídio, né? E nessa época começou a acontecer uma onda de suicídios, né, na Alemanha, e onde os jovens eles se matavam e eles eram encontrados mortos com o livro na mão, né, com esse romance e vestidos igual ao personagem, né? Tanto que esse livro depois ele foi proibido. Então você veja, né, esse tabu, né, de falar sobre suicídio, ele já vem há um tempo
E de forma alguma, né, a gente precisa falar para aquela pessoa que a gente percebe que está em sofrimento, justamente para que seja aberta uma brecha, né, para que ela consiga falar alguma coisa, né? E você pergunta, você está bem? Você está precisando de ajuda? Ou até às vezes falar mais diretamente, você está pensando em fazer mal a si mesmo, em tirar a própria vida, né? Porque quando você proporciona um espaço de escuta, a pessoa ela se sente acolhida, né? E também não vem aqui naquela abordagem de que você nem quer ouvir falar. Nossa, nem me fala sobre suicídio. Nossa, que horror. Nossa, que coisa mais horrorosa. Não quero saber. Ou então você vem com aquela abordagem. Ai, mas isso é falta de Deus na vida, né? Mas olha, você tem tudo, né? Você vai passar. Então, assim, você pode abordar isso, mesmo se você não for um profissional da área da saúde, né? Se você for um familiar, se você for uma pessoa próxima, um amigo. Mas sim, você pode abordar, você pode perguntar se a pessoa está precisando de ajuda, se ela está pensando em alguma coisa, né, mais grave, porque essa vai ser a brecha, né, que a gente vai encontrar. Inclusive, como parte, né, de prevenção, é também ajudar esses profissionais da saúde num caso de um posto de saúde ou numa emergência de um hospital e que chega o paciente, às vezes numa tentativa, também abordar essa questão, né? Ou se a pessoa chega numa crise, né, de ansiedade, perguntar para essa pessoa se está tudo bem, o que está acontecendo, né? Porque aí ela se sente acolhida e ela vai conseguir falar, porque é, esse impulso, né, da tentativa do suicídio, se a pessoa consegue vencer esses primeiros minutos de desespero e de impulso, depois vai dar uma aliviada, né? Então, o importante é pegar nesse momento de crise e intervir, né? E ajudar, escutar e acolher essa pessoa. Obrigada, Carol. Pegando esse gancho já, então, né, de escuta, né, temos uma pergunta aqui, né, questionando quais são as estratégias hoje da empresa e do grupo, né, nesse sentido. Algo que é bem importante, e esse momento ele faz jus a isso, é entender que a empresa, né, especificamente eu na figura de gestão de pessoas, tenham aí esse canal aberto, né, para escuta, para entendimento, para acolhimento, né? As pessoas que até então não me conheciam, agora passam a me conhecer formalmente, todas têm o meu contato e por aí vai. Só que uma coisa que vai ser bem fundamental e que vai ser sempre uma diretriz comum é que dependendo do caso que a pessoa está, ou no tipo de dúvida, ou no tipo de coisa que ela precisa de esclarecimento, a empresa ela não vai conseguir fazer esse acompanhamento profundo e prolongado. A orientação sempre vai ser, nesse sentido, que ela vai conseguir, de alguma forma, procurar uma ajuda profissional, né? Eu falei sobre isso na minha palestra na terça-feira, né? Quando procurar ajuda? Quando buscar uma ajuda profissional, porque quando eu, mesmo conversando com os meus amigos, com a minha família, com os meus pais, eu ainda sinto falta, né, de uma orientação, de uma palavra diferente. Aí está o momento, né? Então, para a empresa é muito importante saber como estão os seus profissionais, né? Saber o impacto que a vida dela está tendo no trabalho em termos de desempenho, resultados, né? E energia mesmo que essa pessoa tinha até pouco tempo e por algum motivo, né, passou a não ter mais essa mesma energia. É importante para a empresa saber, e esse canal ele está oficialmente, né, aberto aí para vocês, né? Sempre esteve, mas aqui, né, acho que foi uma oportunidade de oficializar isso. Mas a questão é que, em alguns momentos, em alguns casos, sempre a orientação vai ser que procure, né, um profissional especializado que vai conseguir acompanhar de fato, né, aquela história, aquela situação. E a gente aqui sempre num acompanhamento constante, até para poder entender a evolução dessa pessoa, né? O que nós, enquanto empresa, podemos fazer? Vai até um ponto, seja em orientação, seja em flexibilidade, né? Em algum ponto que estiver ao nosso alcance, né? Mas, via de regra, é muito dessa ajuda externa profissional específica, né? Dependendo do caso da pessoa, vai ser fundamental que ela entenda a importância dessa busca também, e a gente vai sem dúvida, fazer essa ponte, né, e ter esse caminho, tá bom?
Bom, seguindo aqui com a doutora Raquel, a gente sabe que existe alguns mitos, né, alguns verdadeiros, né, outros não, né, sobre a questão do suicídio. Como é proibido falar disso, né? O quanto que é importante a gente, de alguma forma, encorajar as pessoas a trazerem um pouco mais sobre esse tema, né? Pode falar um pouco mais das verdades, né, que estão envolvidas em falar sobre esse tema? É, essa é uma coisa que não pode falar sobre suicídio porque vai aumentar o risco. A gente tem que falar sim, mas falar, gente, não propagandizando. Não sei se alguns de vocês viram uma série que romantizava realmente o suicídio, e a gente viu muitos adolescentes cometendo suicídio. Não sei se vocês lembram, uma onda da baleia azul também, que estimulava os jovens a cometer suicídio como se fosse uma competição. Claro, desse jeito não, mas a gente ofereceu uma escutativa, como a Carol falou, é muito necessário. Se a gente educar a sociedade sobre sinais de alerta de suicídio, essa é a verdade. Falar, dar esse ouvido alivia, porque o paciente que pensa em suicídio, ele tá com aquela ambiguidade, aquele sim ou não ali dentro, remoendo, doendo, e de repente, se ele tem com quem compartilhar essa dor, te juro que nunca nenhum paciente ficou magoado por eu ter perguntado isso. Quem não pensa, fala não, mas quem pensa tem ali, eu posso falar sobre isso. E daí você ter um ouvido acolhedor, realmente. Então, falar para educar, para ajudar. A própria mídia, né? Ai, não pode ficar. Pode, desde que ela esteja fazendo uma campanha, né, para fazer uma propaganda de educação. Vá buscar ajuda, tem tratamento, tem solução. Aos familiares, né, fazer uma abordagem. Então, os próprios meios de comunicação também têm que ser educados sobre isso, né? Tem um mito que diz que, ai, se o paciente melhora, é porque se ele parou de falar de suicídio, é porque ele está melhor e, né, você esquece, né, deixa, sarou. Não é bem assim. Muito pelo contrário. Em geral, a ambiguidade, né, o sim e o não ali dentro, se batendo, se roendo, causa um sofrimento e o paciente fica angustiado e ele chora e ele se desgasta. Mas daí, quando ele toma a decisão, e geralmente a decisão pelo sim, aquele ele se tranquiliza, ele vai começar a preparar as coisas, ele vai começar a escrever cartas, fazer desde testamento, tira a conta conjunta, coloca o dinheiro tudo na conta do cônjuge, transfere os bens em vida, começa a fazer movimentos de cartório, de banco, vai despedir dos parentes que gente, isso é um sinal de alerta. Então, não é porque ele não está falando mais que está tudo resolvido. Muito pelo contrário, às vezes pode até ser um sinal de agravamento, né? Outro mito que diz que, né, e até alguns países fazem suicídio assistido. Eu sou completamente contra, que o suicídio é uma decisão individual. Se eu quero matar, eu me mato. Eu que decido. Não. Por quê? Porque você está com base de um transtorno mental, você está doente. Isso afeta a sua crítica, a sua capacidade de distinguir as coisas, a sua percepção de futuro, de que quem tem depressão, ele não tem mais perspectiva de futuro, quem já está pensando em suicídio, né? Não tem mais para onde esse poço ser mais baixo.
quando na verdade a gente sabe que tem como resgatar. Mas o indivíduo atingido pelo transtorno mental, ele não tem essa capacidade crítica, então ele não tem livre-arbítrio, tá? E eu acho que outro grande mito que existe, que a gente escuta muito, é que quem está falando não vai fazer. Cão que late não morde. Mentira, tá? 75% das vezes que um indivíduo comete suicídio, ele já tinha tentado antes. E daí as pessoas acham que está fazendo para chamar atenção. A própria definição de suicídio é um ato deliberado, consciente, com um método que o indivíduo acha que é letal. A gente julga, né? Ai, tomou pouca coisa, não vai morrer, fez só para chamar atenção. É mentira. Se o indivíduo achava que aquilo era um método letal, é considerado, sim, ideação suicida. Então, são mitos que vão sendo enraizados e que a gente vai acreditando que vai passando, vai passando, vai passando e que não são verdade. Tá? Se o indivíduo já tentou, se ele tem fatores familiares, se ele tem um transtorno mental já de base, e se ele está falando nisso, meu Deus, é bandeira vermelha. Se o paciente ainda verbaliza métodos e datas, é caso de internamento. Então, é sério, tem muitos mitos e verdades e a gente tem que, de novo, desmistificar, falar sobre isso, educar para que não ocorra e que a gente possa mudar esse problema que já é um problema de saúde pública. Pegando esse gancho, a gente tem uma pergunta aqui: qual o melhor caminho tomar quando a pessoa não aceita ajuda? Carol? Bom, então, se você tem uma pessoa próxima, né, um familiar, um amigo, e que já investiu muito nessa pessoa, de tentar ajudá-la, e você, a partir, né, desses fatores de risco, se você percebe que a pessoa, ela pode vir a cometer o suicídio, né, como a doutora Raquel falou, é caso de você internar a pessoa, né? Então, assim, você faz um convite, você conversa, você leva num psiquiatra, enfim, você tem instrumentos para ajudar, mas se você percebe que a pessoa está em risco, aí você tem que levar a pessoa ou até chamar, né, um serviço de emergência psiquiátrica que venha recolher essa pessoa em casa, né? Mas aí você precisa ter uma atitude mais drástica mesmo, porque é a vida da pessoa que está em risco, né? Não dá para, enfim, marcar toca e falar depois, deixa para depois. Quem sabe amanhã a pessoa vai estar um pouco melhor, vai acordar melhor, né? Porque nessa brecha aí né, de minutos, se a pessoa tem qualquer coisa em casa que ela possa utilizar para cometer o suicídio, né, ela não pode ficar nem sozinha, né? Então, tem que ser urgente mesmo né, o cuidado e o atendimento a essa pessoa. Exato. Bom, e pegando o gancho, né, para indo já para as nossas, né, nossa fala final aqui, né, fluiu bastante o papo, mas queria direcionar então para a Carol e para a doutora Raquel, quais os recursos existentes hoje, né, para quem está sofrendo, né, pensamentos aí suicidas, ou também como que as famílias, familiares, amigos, companheiros devem agir diante de comportamentos assim, né, ou alguém próximo. Então aqui a gente fecha realmente com essas estratégias finais, né, ali de entendimento e orientação, né, para quem tem alguém próximo ou pode vir a ter, né, de alguma forma. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que eu achei bem legal do Tiago, né? O Ah, momento de parar as medicações, quando o médico mandar. Não é quando você achar que tá tudo bem. Tá? Os tratamentos, a gente está falando, quando a gente fala de transtornos mentais, e lá no início eu falei que era uma doença do cérebro, né?
a gente vê os transtornos comportamentais, depressão, ansiedade, pânico, esquizofrenia, todas as doenças psiquiátricas, tá? Eles estão no nosso meinho do cérebro ali, tá? É chamado córtex cerebral, sistema límbico. É uma parte do cérebro que é muito primitiva, gente, que não vem nem só dos homens. Os homens têm o córtex, né? Que a gente fala que é a massa cinzenta da pessoa, que ela pensa, que ela fala, que é o nosso diferencial, que é a inteligência, que é o falar, que fez a gente nos diferenciar dos outros seres vivos, dos mamíferos, né? Veio o Homo sapiens e tal, e estamos aqui nós, tá? Mas o sistema emocional, esse córtex primitivo e principalmente o sistema límbico, ele existem em animais muito. Para vocês terem ideia, uma raia, pensa num bicho primitivo, tá? Ele tem o sistema de ansiedade, que é de luta e fuga. Ele não despeja aquela tinta azul quando ele se sente ameaçado, né? Ele tem o sistema de ansiedade ligado. Então, o sistema límbico, ele é muito, muito primitivo, tá? E é ali que se encontram as nossas emoções e os nossos transtornos mentais, inclusive a depressão e o suicídio. Para eu atingir esse nível do cérebro, eu preciso fazer ele desaprender um comportamento. Quanto mais antigo, né? Macaco velho não aprende truque novo. Pois é. A gente está falando de um macaco bem velho aqui, que é esse sistema límbico. Então, ele acabou aprendendo que depressão, que ansiedade, principalmente porque a gente demora muito para procurar tratamento, e daí aquilo vai enraizando. Ele precisa desaprender que aquilo é o comportamento certo. E a gente leva tempo. Muitas vezes, os tratamentos, quando a gente fala de depressão refratária, que é aquela que o indivíduo tem mais de 2 ou 3 episódios, vai precisar tomar remédio o resto da vida. E que bom que tem tratamento, né? Se o paciente tem ideação suicida, eu tenho medicamentos e eu vou ter que dar por um tempo estipulado e a gente vai consultando, vai, né, vendo esse paciente até o médico decidir, não, você já está há um tempo X sem pensar nisso, eu já fiz teu cérebro reaprender que esse comportamento não é legal, agora a gente vai começar a diminuir até parar. Ansiedade, transtorno do pânico, a gente leva pelo menos 2 meses para tirar o remédio. Então, não é quando o paciente acha, é quando o médico e fazendo um acompanhamento regular. Mesmo que você esteja bem, se você parar o remédio antes da hora, você vai voltar a piorar. Mesma coisa um hipertenso, se ele parar o remédio, a pressão vai aumentar. Então, é, é, sempre, sabe, Tiago, com o auxílio profissional. Muitas e na grande maioria das vezes, mesmo estando bem, a gente tem que tomar remédio de 1 a 2 anos aí. Obrigada, doutora Raquel. Acho que esclareceu ali o do Tiago. E finalizando agora ali, né, como a gente havia comentado já para fechar, né, tanto com Carol e doutora Raquel, os recursos, né, que pega gancho com tudo que a gente falou, né, seja com apoio, né, de um psicólogo, um acompanhamento com um psiquiatra para medicação e também a orientação, né, que a gente falou para os familiares e as pessoas próximas, né, então a pergunta aqui para a gente fechar é esse resumo mesmo, né, de orientação, né, para quem está acompanhando alguém nessa condição ou pode vir a ter, e também a orientação, né, para os familiares. Tá? Doutora Raquel? Gente, claro, eu acho que as pessoas mais próximas
tem que ter ouvido de escuta. A Carol falou muito bem, né? Suicídio não, nem. Deixa eu chamar o médico, sabe? Não. Se o indivíduo chegou para você e chegou a verbalizar, é porque ele sente confiança em você. Uhum. Porque é muito difícil ele admitir, porque ainda tem muito julgamento. Então, se alguma pessoa chega a admitir, como eu disse antes, ele não está chamando atenção, ele tá pedindo socorro. Então, ouvidos carinhosos. E eu digo que mãos que acompanham, porque ele está perdido. Ele muitas vezes ele não sabe para onde ir. Então, a tua mão, você, a partir do momento que você teve uma escuta ativa, que você não está julgando, você vai ajudar com a tua mão a levar num psicólogo, a levar num pronto-socorro, às vezes pronto-socorro até clínico, se for um caso de muita emergência. Eu vou pular da janela agora. Não, vem cá e leva no pronto-socorro, interna. Então, as mãos das pessoas que estão em volta, geralmente são as pessoas mais próximas. E a gente tem recursos, né? Como, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, tá? São pessoas muito bem treinadas, com escuta ativa, que são válvulas de escape quando às vezes as pessoas não têm para quem recorrer, ou não tem ninguém para falar naquele momento. A gente sempre divulga muito o Centro de Valorização à Vida. Eles têm chat, têm telefone, é um recurso muito, muito efetivo. Também a procura por uma unidade de saúde, um hospital, um pronto-socorro. Antes, né, o suicídio, ele tem duas fases, né? Uma de planejamento, mas no ato em si ele é impulsivo. Então, se você está vendo que tua impulsividade está beirando, que você já está com um método ali, você está com as coisas prontas para fazer o ato, conta até 10 e corre para um pronto-socorro, né? A gente orientar as pessoas a buscar ajuda. Então, profissionais, até a própria igreja, eu falei do espiritual, sabe? Se tua confiança é ir lá falar com o padre, com o pastor, com o irmão da igreja, com alguém, é um canal de apoio, peça ajuda. Então, a gente vê uma rede de apoio construída. A gente tem um telefone, a gente tem um lugar para ir, uma igreja, né? Só não pode ficar sozinho, remoendo essa ideia, porque daí a chance de acontecer é muito maior, né, Carol? Sim, sim, com certeza. Acho que a gente já trouxe bastante essa questão da escuta, do acolhimento, do acompanhamento. E eu acho que é isso, a gente ficar atento, não só para essas pessoas que têm um transtorno mental de base, né, mas talvez ali para aquele jovem que está sozinho, que fica muito tempo no quarto, que fica muito tempo, né, na rede social, que está embotado. Então, assim, é isso. Acho que todo mundo está sujeito a passar por alguma coisa muito grave na vida, né? Tem pessoas que tinham uma saúde mental ok, mas passam por uma perda muito importante, né? E chegam num estado de luto, assim, muito severo e às vezes pensam em suicídio, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? A todos os indícios, a qualquer fase de sofrimento, a qualquer problema, desemprego, né? Problema financeiro, perda de ente querido, né? Foi um dado, assim, curioso que eu vi que tem muitos idosos que se matam, né? E então, assim, gente, é muito sério, sabe? Então, assim, eu deixo aqui, né? Me coloco à disposição, né? Se alguém que esteve aqui presente, se isso despertou, esse tema, né, despertou algum mal-estar, se quiser entrar em contato comigo, né, me escrever, porque é um tema delicado para pessoas que já passaram por isso, ou porque tiveram ideação, ou porque tiveram alguém próximo que cometeu suicídio, né? Então, assim, eu fico à disposição, é realmente um tema delicado, mas que é isso, né? A gente precisa falar para prevenir, né?
Exato, é delicado e ao mesmo tempo necessário, tá? Gente, a gente, né, chega ao fim aqui do nosso bate-papo. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente teve algumas interações ali no chat. Espero que tenhamos conseguido esclarecer, né, ali as dúvidas de vocês. Como a Carol falou, a gente segue aqui à disposição. Talvez alguém não quis fazer uma pergunta no chat, enfim, não quis trazer ali de alguma forma, né? E a gente, a partir de então, né, tá aqui com esse canal aberto para vocês, para esclarecer mais dúvidas. Surgiu um insight aqui que a Lê me mandou, que a gente pode, né, sem dúvida, construir um modelo de cartilha para poder orientar ali a gestão, para conseguir acompanhar isso com os profissionais, né, um modelo explicativo ali com orientações, para que você tenha aí esse manual de bolsa, de fácil acesso, para poder ter aí esse informativo, e para que essas informações que a gente trouxe nesses 2 encontros para vocês essa semana, eles não se percam, né? Eles não se dissolvam, mas que a gente espera que tenha servido realmente ali como algo construtivo e que tenha agregado para vocês a partir de então, quando a gente, né, como o tema diz, conversas abertas, né? A gente consegue abertamente falar sobre isso, né, e dando esse espaço aqui, né? Queria agradecer imensamente a doutora Raquel por ter aceitado o nosso convite, a Carol também, né? Acho que foi muito bacana essa troca, ver o rostinho de cada uma aí nesse formato aqui realmente de bate-papo, sem slides, né? Enfim, sem apresentações formais, mas num tom de conversa, foi muito bacana. A gente espera que vocês também tenham gostado aí, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, pode habilitar aí o microfone, fiquem à vontade, a gente, né, vai aí se encerrando. Quero agradecer a oportunidade aqui, a Priscila, a Carol, né, a todos os colaboradores que estiveram aqui com a gente nessa hora, que tenham certeza, não foi uma hora perdida, foi a hora mais bem ganha Uhum. do dia de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Todos vocês têm meu contato pessoal também, e se não tiver, é só perguntar aí, viu, que vocês conseguem. Também me coloco meu telefone, minha escuta à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ou se tiver algum sofrimento, de coração mesmo, tá? Estou à disposição e espero que a gente fale sempre mais e cada vez mais abertamente sobre esses temas de saúde mental. Tá, exato. Que show, gente, obrigada. A gente estou lendo aqui os comentários, né? Agradeço vocês também ali pelo feedback. É bem importante para a gente saber, né, que iniciativas como essa têm uma boa aceitação, né? Vocês, de novo, reservaram aí esse tempinho de vocês para estar aqui com a gente. Isso mostra com que ações como essa a gente precisa fazer mais, com mais frequência, de temas diversos que seja aí, obviamente, né, importantes e que vão agregar para a vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional também, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço, nos ficamos por aqui e ótimo sextou aí para vocês. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Valeu, obrigada. Um abraço. Tchau, Valeu. Tchau, 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 gente. Bom fim pessoal. de Bom final de semana. semana. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Tá. tchau. Tchau.